Olá, pessoal. O nosso tema de hoje irá abordar o uso de anestésicos inalatórios em anestesia cardiovascular. Bem, um assunto que há algum tempo vem se destacando na anestesiologia é a utilização de agentes anestésicos capazes de promover proteção aos órgãos. A proteção aos órgãos constitui na prevenção ou atenuação da disfunção e ou necrose celular decorrente de lesões de isquemia e reperfusão. Dentre os agentes anestésicos utilizados na prática clínica atual, os agentes inalatórios eles têm implicação direta no efeito de proteção de órgãos, como demonstram várias pesquisas. Alguns artigos retratam esse tipo de proteção no coração, outros a nível renal, outros a nível cerebral, enfim, vários órgãos os quais os agentes anestésicos inalatórios podem agir de forma protetora. É importante salientar aí para que a gente tenha um conceito importante antes de mencionar esse efeito dos agentes inalatórios no que diz respeito a lesões de isquemia e reperfusão, a pré- e pós-condicionamento isquêmico e pré- e pós-condicionamento anestésico. Definir cada um desses temas para que vocês possam entender de uma forma mais adequada o efeito dos agentes inalatórios no que diz respeito a essas ações. Vamos começar por lesões de isquemia e reperfusão. Falando a respeito de lesões de isquemia e reperfusão, nós podemos observar aqui nesse slide de que forma esse processo ocorre durante o processo de isquemia. Durante o processo de isquemia, normalmente a gente tem uma porcentagem das células se tornando não viáveis e outras células potencialmente viáveis. Durante uma fase de reperfusão, que se espera uma recuperação das células potencialmente viáveis. No entanto, não é isso que ocorre, porque nós também temos a presença das lesões de reperfusão que vão tornar uma porcentagem daquelas células potencialmente viáveis em células também não viáveis. Dentro dessa fisiopatologia da lesão de isquemia por reperfusão, é importante notar que a lesão celular resultante da isquemia e da reperfusão, ela pode levar à morte celular e os mecanismos envolvidos principalmente são a necrose e a apoptose. A necrose ela não utiliza energia e se caracteriza por edema celular e ruptura de organelas, da membrana celular principalmente, seguida por uma reação inflamatória. A apoptose já é uma forma mais programada de morte celular, dependente de energia e inclui distintas fases de alterações estruturais. Os mecanismos que desencadeiam a necrose e a apoptose são mecanismos basicamente vasculares e celulares. O processo de isquemia e reperfusão ativa vias de complemento e formação de vários mediadores pós-inflamatórios circulantes que atuam na homeostase vascular, dentre eles interleucinas, fatores de complemento, enfim. E também ocorre um aumento da ativação de leucócitos por parte desses mediadores, com adesão à parede do endotélio vascular e posterior transmigração intersticial. Nesse slide aqui vocês podem ver que as principais proteínas envolvidas nesse processo são a proteína PK1, a proteína ICAN2 e a P-seletina. Quando os leucócitos ativados atingem um espaço intersticial, eles liberam várias substâncias que irão resultar em um aumento dessa permeabilidade microvascular, causando edema, trombose e a morte das células do parênquima. O conhecimento dessa fisiopatologia é extremamente importante, porque um dos mecanismos envolvidos na cardioproteção dos agentes anestésicos é exatamente o bloqueio da expressão dessas moléculas que promovem a adesão e transmigração dos leucócitos na parede vascular. Então, esse mecanismo vascular aqui representado, esquemático, fica um pouco mais fácil desse entendimento, ou seja, inicialmente no vaso ocorre um aumento da agregação dos neutrófilos e plaquetas, que promove essa lesão endotelial, como explicado anteriormente para vocês. Mas também ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo. E essa diminuição do fluxo sanguíneo, juntamente com essa lesão endotelial, promove uma lesão celular. A redução do fluxo sanguíneo acarreta uma diminuição do aporte de oxigênio celular, diminuindo a produção de ATP,
promovendo a inibição da bomba de sódio e potássio, aumentando principalmente radicais livres de oxigênio e aumento do cálcio intracelular. Isso gera uma degradação de proteínas e fosfolipídios que vão acarretar a nossa lesão celular. Um outro conceito importante e que nós precisamos ter para que a gente possa ter um conhecimento maior de que forma os agentes anestésicos atuam é o pré e o pós-condicionamento isquêmico. Pesquisas em modelos experimentais, elas demonstram que a fibra miocárdica, quando ela era submetida a curtos episódios de isquemia consecutivos, ela adquiria uma tolerância maior a episódios isquêmicos mais prolongados subsequentes. O pré-condicionamento isquêmico ele se refere ao mecanismo qual o pré-tratamento celular com breves episódios de isquemia subletais leva a um aumento da tolerância à lesão celular em resposta a um estímulo isquêmico subsequente mais prolongado. Já no pós-condicionamento isquêmico, os breves episódios de isquemia subletais são aplicados na fase inicial da reperfusão celular, o que leva ao aumento da tolerância celular às lesões de reperfusão. Esses dois fenômenos representam um mecanismo protetor endógeno inerente a todos os tecidos com alto consumo de energia no organismo. Aqui um modelo esquemático é apresentado por Murray em 1986, num estudo experimental, no qual ele submeteu células de tecido celular presente em ratos, principalmente, modelo experimental, a processos de isquemia subletais de 5 minutos, antecedendo a um processo de isquemia mais prolongado de 40 minutos. Nesse caso, ele encontrou como resposta, por exemplo, 7% de áreas de infarto. Caso não houvesse essa exposição aos estímulos subletais de 5 minutos previamente a essa exposição maior de 40 minutos, essa área de infarto se tornou ainda maior, explicando o efeito do pré-condicionamento isquêmico inerente nas células desse estudo experimental. Além disso, o pré-condicionamento isquêmico ele apresenta um perfil bifásico. Numa curva aqui de análise-tempo, ele tem uma proteção inicial de 1 a 3 horas e também apresenta uma proteção tardia, que varia de 12 a 72 horas. A parte de proteção inicial está diretamente correlacionada à necrose celular e a proteção tardia à disfunção do órgão. O mecanismo de pré-condicionamento isquêmico do perfil bifásico, o mecanismo celular, basicamente, é dado principalmente pela ativação dos canais de potássio ATP dependentes presente na parede da célula e também a nível mitocondrial. Tanto a proteção precoce quanto tardia estarão diretamente relacionadas com a ativação desses canais. Aqui a gente vê exatamente essa grande importância que o pré e o pós-condicionamento isquêmico promovem, que é exatamente essa ativação dos canais de potássio ATP dependentes. Portanto, voltando naquele quadro inicial, onde a gente tinha o processo de fisiopatologia da lesão de isquemia por reperfusão, onde a gente tem uma inibição da bomba de sódio e potássio, o que acontece é que no pré e no pós-condicionamento isquêmico nós temos essa ativação da bomba de sódio e potássio, não ocasionando um aumento, e sim uma redução do cálcio e dos radicais livres de oxigênio intracelulares, que vão levar a uma maior tolerância a esses processos de isquemia e reperfusão. Um último conceito importante que nós devemos ter aqui é exatamente no que se refere ao pré e pós-condicionamento anestésico. Nesse caso, o que a gente pode dizer é que alguns agentes anestésicos, eles, não só os agentes inalatórios, alguns agentes venosos também promovem esse tipo de proteção, eles são capazes diretamente ou indiretamente aumentar esse pré-condicionamento isquêmico, resultando em uma proteção maior contra a lesão de isquemia e reperfusão. Isso seria o pré-condicionamento anestésico. E se esses agentes também mostrarem uma diminuição da extensão da reperfusão quando administrados logo no início do período de reperfusão, isso vai ser considerado como pós-condicionamento anestésico. Então, voltando àquele modelo do artigo de Murray, onde ele fez um estudo experimental,
substituindo aquelas doses iniciais subletais de 5 minutos de isquemia, previamente um episódio mais longo de isquemia, por uma exposição ao agente anestésico, nós teríamos um efeito praticamente semelhante. A cardioproteção que ocorre com os agentes inalatórios, ela se dá basicamente em 2 níveis. A nível do miocárdio, ocorrendo um pré-condicionamento anestésico por ativação dos canais de potássio, tanto mitocondrial quanto do sarcolema, né? E também a nível de endotélio de coronárias, onde vai ocorrer uma diminuição da adesão de neutrófilos, adesão de plaquetas, aumento de fluxo sanguíneo e também com vasodilatação. Então, os agentes inalatórios eles têm um efeito no miocárdio, principalmente nesses 2 níveis, tanto endotélio de coronárias quanto miocárdio. Aqui é um exemplo clássico onde a gente teve um estudo experimental com exposição de isoflurano e cefalflurano no endotélio da aorta, onde vocês podem ver claramente que o grupo controle ele tem uma agregação de polimorfos nucleares muito mais intensa que o grupo B. Vocês veem o segundo slide aqui, o segundo quadro, no quadro B, exatamente demonstrando essa agregação maior, tá? E naquele onde não ocorre o processo de isquemia, né, muito parecido com a ação dos 2 agentes inalatórios a qual foi exposto, ou seja, uma agregação de polimorfos nucleares muito menor. Isso daqui foi utilizado no estudo experimental com coração isolado de rato exposto a uma CAM, tanto do isoflurano quanto do cefalflurano por 15 minutos previamente ao processo de isquemia. O que nós podemos falar da cardioproteção com agentes anestésicos inalatórios, dentre todos os agentes inalatórios, o desflurano e o cefalflurano é que parece que tem uma atividade maior em termos de ativação dos canais de potássio, tanto mitocondrial quanto do sarcolema. E por que usar agentes anestésicos inalatórios em cirurgia cardíaca? Além desse fator de cardioproteção, que a gente já passou para vocês anteriormente, também existem estudos que retratam uma possível redução de mortalidade dos pacientes aos quais são submetidos. É um tema que nós não vamos abordar profundamente aqui, vai ser abordado em outras aulas, mas nós vamos falar um pouquinho do que seria essa redução de mortalidade nos estudos clínicos apresentados até então. Aqui nós selecionamos vários artigos, a gente tem números que podem demonstrar principalmente o que diz respeito a uma redução dos níveis de troponina I quando se utiliza agentes inalatórios em cirurgia cardíaca, comparando com anestesia endovenosa total. Esse é o estudo de agosto de 2006, onde vocês veem um grupo no qual foi exposto cefalflurano e no outro grupo anestesia endovenosa pura, no qual a redução de troponina se mostrou muito mais evidente no grupo inalatório. Esse é um outro artigo do European Journal de 2007, falando exatamente da cardioproteção dos agentes inalatórios. Foi um estudo multicêntrico randomizado, também demonstrando que os níveis de troponina I no intraoperatório eles eram mais elevados no grupo com agente onde se utilizava só uma anestesia endovenosa pura, em comparação com aquele grupo onde se utilizava de alguma forma agentes inalatórios. Esse é um outro estudo no qual o professor Valery, da Rússia, ele demonstra a comparação em uma anestesia em cirurgia cardíaca, cirurgia de revascularização do miocárdio, comparando exatamente os efeitos dos pacientes que eram utilizados agente inalatório, no caso aqui o cefalflurano, com anestesia endovenosa total. Foi um estudo que envolveu mais de 800 pacientes e ele observou uma redução significativa dos níveis de troponina T e de outras enzimas, além do que também uma redução no tempo de hospitalização desses pacientes e de tempos de permanência na UTI. É importante salientar nesse estudo que uma análise de subgrupo demonstrou que, principalmente, quando comparado o grupo
onde ele só utilizava agentes inalatórios sem a utilização concomitante do Propofol, né? Quando comparado com um grupo em que utilizava o Propofol, os resultados ainda eram melhores, o que pode sugerir que talvez o uso de Propofol junto com os agentes inalatórios não seja muito adequado. Pode haver algum bloqueio dessa cardioproteção que poderia ser exercida, poderia ser feita com maior efeito quando você utiliza apenas agentes anestésicos inalatórios. E por que usar os agentes inalatórios em cirurgia cardíaca? Redução de mortalidade. Esse foi um estudo que nós fizemos parte, junto com o Dr. Giovanni Landoni, da Itália. O estudo trata de uma Bayesian Network meta-análise. É uma meta-análise mais aprofundada, onde a gente compara vários agentes inalatórios com agente endovenoso e entre eles para ver se existe algum agente que tem uma melhor, vamos dizer assim, um melhor efeito em termos de redução de mortalidade quando submetidos pacientes à cirurgia cardíaca, principalmente revascularização do miocárdio, no questão mortalidade. Esse foi um estudo que constou, essa meta-análise constou de 38 estudos randomizados em revascularização, 63% deles era revascularização do miocárdio, onde foram incluídos quase 4.000 pacientes, no grupo de anestesia endovenosa total 1.600 pacientes, e no que tinha a utilização de agentes inalatórios, cerca de 2.348 pacientes. O grupo que também, dos estudos onde utilizou desflurano foram em 701 pacientes, isoflurano 622, sevoflurano mais de 1.000 doentes e propofol em mais de 1.000 doentes. Aqui vocês podem ver, no que diz respeito à mortalidade, comparando TIVA e anestésicos inalatórios, onde a gente tem uma tendência melhor dos estudos, quando comparados e analisados mortalidade, para aqueles pacientes onde se utilizou agentes anestésicos inalatórios em comparação com a anestesia endovenosa total. Foram 35 estudos, né, onde houve essa comparação, somente 3 estudos incluídos, porque nesses estudos eram estudos que comparavam basicamente inalatório com inalatório. A mortalidade nesse estudo mostrou um NNT de 74, o que significaria isso? Que nós precisávamos tratar 74 pacientes para salvar um, no caso, os agentes inalatórios, né? Para infarto do miocárdio, o NNT foi de 42. E também alguns outros resultados interessantes que mostraram diferença significativa, principalmente no que diz respeito a horas de ventilação mecânica, tempo de permanência na UTI, tempo de hospitalização dos pacientes e também uma redução mais significativa no grupo dos agentes inalatórios em comparação à anestesia endovenosa total. Esse Bayesian Network, a partir desse estudo inicial da meta-análise, foi exatamente comparar as cirurgias nas quais os pacientes eram submetidos a uma anestesia endovenosa pura com diferentes agentes inalatórios dos estudos. Foram incluídos 38 estudos clínicos nesse comparativo e foi feita uma comparação entre cada um dos agentes inalatórios com anestesia endovenosa pura e entre eles. E a conclusão? A conclusão desse estudo, inicialmente os agentes inalatórios, tanto o ISO quanto o desflurano e o sevoflurano, eles pareciam reduzir a mortalidade em cirurgia cardíaca quando comparados ao TIVA. A mortalidade no follow-up mais longo, ela foi o dobro em pacientes com TIVA comparados em pacientes com agentes inalatórios. Uma conclusão 2, cada anestésico inalatório mostrou aproximadamente 50% de redução em mortalidade quando comparado ao TIVA. E não houve diferença estatística significativa quando eles eram comparados entre si. Talvez o estudo mais importante veio logo após esse, né, os resultados mais importantes já publicados, que foi o estudo MIRID, no qual nós participamos, tivemos o privilégio de participar na coleta de dados para esse estudo, um estudo vindo da Itália, onde o objetivo
maior do estudo era avaliar principalmente cirurgias de vascularização do miocárdio, na qual se comparava dois grupos, um grupo com agentes inalatórios e o outro grupo com anestesia, utilizando anestesia endovenosa total. E o objetivo principal era ver a taxa de mortalidade em um ano, no qual o estudo procurava observar uma redução de 3 para 2% quando se utilizava agentes inalatórios. Aqui é o grupo do Hospital San Raffaele de Milão, no qual nós tivemos a oportunidade de conviver um bom tempo com o pessoal, que o Dr. Giovanni Landoni ao centro, responsável pelo estudo. E aqui a publicação desse estudo no ano passado, que foi no New England Journal of Medicine, no qual os resultados realmente não foram muito diferentes quando se comparou agentes inalatórios com anestesia endovenosa total para cirurgia cardíaca, no caso, cirurgias de revascularização do miocárdio. Foram mais de 5 mil pacientes inclusos nesse estudo, e os resultados realmente não mostravam diferença significativa na mortalidade em um ano entre os dois grupos. No entanto, isso vai ser um tema de uma outra aula, essa comparação de agentes inalatórios, portanto, esse artigo ele vai ser muito mais especificado, existem análises de subgrupos bem interessantes, então acredito que numa aula posterior vocês vão poder ter mais detalhes desse estudo no que diz respeito a essa comparação entre uso de agentes inalatórios versus anestesia endovenosa total em cirurgia cardíaca. Aqui nós podemos observar que temos outros benefícios ao uso de agentes anestésicos inalatórios, diversos deles são estudos menores, no entanto, salientam esse tipo de benefício que podem ocorrer. No caso de alguns estudos tratam da redução da resistência vascular sistêmica, né? Principalmente no que diz respeito à hipotensão. Existem artigos comparando os efeitos hemodinâmicos de uma anestesia com inalatório, nesse caso o sevoflurano, com anestesia endovenosa pura em cirurgias de revascularização do miocárdio, no qual demonstrou que não houve diferença estatística significativa em frequência cardíaca, índice cardíaco, em pressão arterial sistólica, em saturação venosa de O2 também. Outras vantagens ao paciente cardiopata, como por exemplo, comparação dos efeitos hemodinâmicos, dos efeitos do sevoflurano versus anestesia endovenosa com propofol em pacientes em cirurgias de vascularização miocárdia, indução inalatória com sevoflurano em pacientes submetidos a cirurgias de vascularização. Então, um comparativo aqui entre agentes inalatórios, agente endovenoso, no qual seria talvez uma vantagem ao paciente cardiopata, estudos que tratam disso. Outros benefícios relacionados ao uso de agentes anestésicos inalatórios, por exemplo, durante a circulação extracorpórea. Esse é um artigo clássico do DeHert, de 2004, onde ele compara o uso de agentes endovenosos, por exemplo, no caso o propofol, tanto na indução quanto antes da SEC, durante a SEC e depois da SEC. E vocês veem aqui no último grupo, o sevo durante toda a cirurgia, ou seja, ele é utilizado antes, durante e depois da SEC. E dentre os resultados obtidos por ele, pelo DeHert, a gente vê que os níveis de troponina eles são significativamente menores quando a gente utiliza o agente inalatório durante todo o procedimento. Não só previamente à SEC ou pós a SEC, mas durante a SEC também. Outros benefícios relacionados ao uso de agentes anestésicos inalatórios em cirurgia cardiovascular, também relacionados à resposta inflamatória. Esse é um artigo do JCVA de 2006, no qual ele compara dois grupos, um utilizando agentes inalatórios e outro anestesia endovenosa pura, onde a gente vê que no grupo de agentes inalatórios a gente tem uma redução significativa das interleucinas pós-inflamatórias e também significativa aumento das interleucinas anti-inflamatórias, ou seja, o balanço da citocina se mostrou favorável ao grupo que utilizou, no caso do agente inalatório aqui, o sevoflurano, durante a circulação extracorpórea.
Também podemos falar quanto ao uso dos agentes anestésicos inalatórios na integridade do glicocálix celular, que são artigos publicados em revistas importantes, British Journal, Anesthesiology, ou seja, são artigos que podem ser considerados, mas ainda se referem a um grupo pequeno de pacientes. Outros benefícios também, mas estudos também ainda menores em fase inicial, é exatamente o benefício dos agentes anestésicos inalatórios quando utilizados em cirurgia cardíaca, correspondendo a uma melhora, por exemplo, a saturação venosa de oxigênio cerebral, como demonstra esse artigo. O que eu posso dizer para vocês, assim, uma parte prática de como eu faço, de como eu utilizo, eu gosto muito de utilizar agentes inalatórios durante a cirurgia cardiovascular, então procurei trazer aqui um pouquinho dessa prática para vocês, para que a nossa aula, além de toda essa parte teórica, a gente possa também observar de que forma a gente pode fazer esse tipo de anestesia, né? Bem, basicamente, eu utilizo o sevoflurano, por quê? Porque dentre os agentes inalatórios ele tem um efeito de pré-condicionamento cardíaco anestésico já comprovado. Os distúrbios hemodinâmicos são pouco frequentes, como praticamente arritmias e depressão miocárdica não é tão intensa. É claro que isso daqui é muito dependente da concentração que a gente utiliza, mas enfim. Ele tem uma melhor aceitação para indução anestésica, por quê? Porque eu utilizo também o sevoflurano, o agente inalatório, na indução. Então, trata-se de uma indução rápida e estável para o paciente. O sevoflurano, no caso, é utilizado durante toda a cirurgia, tanto na indução, manutenção, na SEC e no pós-SEC. Inicialmente, nós pré-medicamos os pacientes com em torno de 5 ou 7 miligramas de midazolam intramuscular, 30 minutos antes da cirurgia, ou 3 miligramas EV na sala cirúrgica, o que é o mais habitual para esses nossos pacientes. A monitorização, uma monitorização básica, é importante aqui a gente salientar a utilização do índice bispectral, do BIS, porque é ele que vai nos guiar muito, não só na parte da indução, como na utilização do agente inalatório durante a cirurgia, para manter o paciente em hipnose. Aqui é uma monitorização, só um exemplo para vocês. O nosso monitor, onde a gente vê toda a parte hemodinâmica. O paciente, antes do início da indução, ele tem uma monitorização completa. E aí nós vamos começar a nossa indução, né? Fizemos aquela pré-medicação inicial com benzodiazepínico, logo após a venóclise, e colocamos o sevoflurano sobre máscara com A2 a 100%. Mantemos isso por 15 segundos, sevo a 2% com oxigênio a 100% em 2 litros, só que para que o paciente possa respirar um pouco aquele ar com um cheiro um pouquinho diferente para que ele não fique muito assustado. Mas aí começamos a indução propriamente dita, a indução inalatória, ela é feita com sevoflurano a 7%, o fluxo de oxigênio a 100% é de 6 litros por minuto. Nós vemos o nível de consciência caindo, vocês podem ver que em termos de sinais vitais o paciente se mantém muito estável, e quando o BIS atinge 60, um valor mínimo de 60 e caindo, nós alteramos aquela concentração de sevoflurano, inicialmente 7%, passamos para 2%, reduzimos o fluxo de 6 litros para 2 litros de oxigênio a 100% ainda, tá? Ou seja, só um resumo rápido para vocês, sevoflurano 2% sobre máscara com oxigênio a 100%, 2 litros por 15 segundos, depois passamos para 7%, aumentamos o fluxo para 6 litros até a perda da consciência, com o controle pela monitorização do BIS, o BIS atingindo um valor mínimo de 60 para baixo. Isso gira em torno de 1 minuto para que o paciente atinja esse estado. Aí nós vamos ter, posteriormente a isso, a gente passa o sevoflurano para 2%, ainda sobre máscara, com A2 a 100%, 2 litros, e passamos a fazer o opioide. Nós não fazemos opioide antes, justamente que o paciente respire espontaneamente, porque muitas vezes isso causa uma certa depressão na respiração, e com a indução inalatória nós precisamos que o paciente ventile adequadamente para que ele tenha o agente inalatório, por via inalatória, entrando no organismo e atingindo concentrações cerebrais para
induzir a perda da consciência. Fazemos também relaxante muscular e intubamos os pacientes. Aqui eu vou passar um vídeo para vocês, onde mostra de uma forma bem prática essa indução inalatória. O monitor após sedação com 2 mg de midazolam, nesse caso, o BIS era em torno de 75, não era ainda adequado, o paciente ainda estava sendo feito algumas coisas, alguns cuidados pelo cirurgião. O monitor aqui vocês podem observar inicialmente. É importante lembrar que a válvula PL deve estar aberta para que o paciente mantenha a ventilação espontânea. A gente utiliza uma pré-oxigenação inicial sem o sevoflurano, tá? A gente pode acompanhar, inclusive, os níveis de CO2. Disparamos o cronômetro para a gente ter uma certa noção da nossa indução, como ela está sendo feita. O paciente ainda respirando espontaneamente, pré-oxigenado, O2 é 100%, vemos a capnografia aqui sendo mensurada, né? É até bem interessante isso tudo, a gente acompanha bem essa indução, uma indução bem tranquila, e temos aí 30 segundos do início da indução, ou seja, não é um tempo tão prolongado assim. Aí nós iniciamos aqueles sevoflurano 1 a 2% após esses 30 segundos de pré-oxigenação, para que a gente possa dar um estímulo para o paciente começar a respirar o nosso agente anestésico para não ter um susto maior. Procuramos conversar com o paciente, a gente vê que o nosso BIS ainda está bem elevado, ou seja, o paciente ainda está com um nível de consciência maior, e aí passamos para a indução propriamente dita. 7% de sevoflurano, em torno de 1 minuto aí a gente começou a nossa indução, modificamos aqueles 2 litros iniciais de oxigênio para 6 litros, né, no fluxo, acompanhamos o BIS e o paciente em respiração espontânea. Sempre importante acompanhar a ventilação, o paciente precisa ventilar para que a gente tenha essa indução com agente inalatório. Okay? Os parâmetros hemodinâmicos também devem ser observados durante a indução. Aqui a gente vai acompanhar isso de uma forma bem contínua, né? Esse é um exemplo clássico. A gente pode observar que os valores de BIS já começam a cair. Os nossos valores de pressão arterial se mantêm bem estável, frequência cardíaca também, a frequência cardíaca é ótima, é uma cirurgia de revascularização do miocárdio, enfim, não deve subir nem nada. Acompanhamos a capnografia, o paciente ventila bem, analisador de gases aí auxiliando, né, na nossa indução inalatória. Acompanhando um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que estamos ali com 2 minutos e meio, mais ou menos, ou seja, mais ou menos 1 minuto daquela indução, início da indução propriamente dito com anestésico inalatório, quando a gente passou o sevo para 7%, né? O paciente começa a diminuir um pouco mais os ciclos respiratórios, mas continua ventilando, que é muito importante, e aqui a gente vê que o BIS vai começar a cair mais ou menos nesse momento. Pressão arterial adequada, frequência cardíaca, tudo mantido. Acompanhamos o paciente, principalmente na parte da hipnose, né? A gente vê aqui que mais ou menos 3 minutos nessa indução foi o que começou a cair. A gente estava 95, já caiu para 80, e rapidamente vocês vão ver que os nossos valores de BIS vão cair para aqueles valores que a gente considera adequado para dar a sequência na indução para a intubação orotraqueal. Nesse momento aqui a gente utilizou uma cânula de Guedel para que o paciente ventilasse adequadamente, né? Se houver necessidade, se o paciente tiver uma apneia, o que não é comum, a gente pode assistir a ventilação. Normalmente isso não é necessário numa indução inalatória, e aqui a gente já viu que o BIS caiu para valores pelo menos de 60 e a gente reduziu o sevoflurano agora para 2%. Reduzimos também o nosso fluxo de oxigênio, que estava em 6 litros por minuto, para 2 litros. Vemos o BIS em 50, mantidos os valores de pressão arterial, de frequência cardíaca, e agora a gente faz aquela dose do opioide inicial
que é justamente para proteger um pouco do reflexo da intubação, e o relaxante muscular, para que depois do tempo adequado para o relaxante muscular, se tivermos aqui a utilização do monitor de bloqueio muscular periférico, a gente vai poder ver o tempo adequado para realizar a intubação, para que a gente não tenha estímulo e tudo mais, né? Então foi feito tanto o opioide quanto o relaxante muscular. Ó, vocês podem observar o bis adequado, pressão arterial adequada, frequência cardíaca adequada. Podemos começar a assistir a ventilação desse paciente, se ele tiver em apneia. A gente estava com uma cânula de Guedel. Podemos colocar, inclusive, o próprio ventilador para ciclar ou manualmente, isso é de cada um, ok? Nós, habitualmente, colocamos o valor para o respirador para ciclar durante essa fase. Bastante estável, bis adequado, pressão arterial adequada, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, enfim, valores bem adequados. Esperamos só o efeito do relaxante muscular para que a gente possa realizar a intubação orotraqueal. Parte bem dinâmica aqui, né? Vocês podem observar, é todo o procedimento nosso de indução, bem tranquilo, revascularização do miocárdio, proteção adequada do paciente, sem hipotensão, sem taquicardia, com valores de saturação de oxigênio adequado, bis adequado. Então, a indução bem tranquila, bem ok. Então, geralmente, esse tempo aqui varia um pouco. No caso aqui, em termos de 6 minutos após o início da indução, a gente vai realizar a intubação orotraqueal do paciente, tá? Esse paciente era um paciente que tinha preditores de viés difícil. Nesse caso aqui, a gente utilizou o GlideScope para auxiliar na intubação, tá ok? Aqui a intubação com o GlideScope. É interessante, cordas vocais bem relaxadas, o paciente no nível de relaxamento muscular adequado. Fizemos a intubação com o auxílio do GlideScope. Era realmente uma intubação um pouco mais difícil, mas com esse tipo de equipamento a gente fica muito tranquilo, não temos trauma nenhum, né? É uma visualização muito adequada, tudo feito com bastante tranquilidade. Fizemos a intubação orotraqueal desse paciente. Enfim, tudo bem tranquilo. É um paciente que é um paciente cardiopata. Nós temos que ver que quanto menos a gente alterar os dados hemodinâmicos, principalmente no que diz respeito à frequência cardíaca e à pressão arterial desses pacientes, é o mais adequado. Então, eu gostaria de agradecer vocês por essa aula, por poder estar assistindo essa aula aqui de anestesia geral, de uso de anestésicos inalatórios em cirurgia cardíaca. Aqui nós falamos da nossa indução inalatória e continuando a indução, nós continuamos a utilizar os agentes inalatórios, no caso o sevoflurano, e essa concentração utilizamos com controle de bis entre 40 e 65, com uma concentração de sevo de 2%. Opioide, caso necessário, é o sulfentanil, que a gente tem hábito de utilizar, e o pancurônio como relaxante muscular. É importante observar, como eu falei para vocês inicialmente, não é só durante a indução que nós utilizamos os agentes inalatórios, durante a manutenção, né? Durante a manutenção nós também podemos lançar mão do uso de bolos de sevoflurano. Esses bolos são feitos geralmente quando o bis passa de 65,
o que nós fazemos? Nós dobramos aquela concentração que geralmente estaríamos utilizando de 2% para 4%, e o fluxo de 2 litros por minuto, nós triplicamos o fluxo por 1 minuto. Isso foi um esquema utilizado por Matute, nesse artigo publicado de 2002 do Anestesia e Analgesia, que nós utilizamos muito para a gente manter o plano adequado dos pacientes no controle do BIS, principalmente mantendo isso entre 40 e 65. Nós utilizamos também os agentes anestésicos durante a SEC, né? O sevoflurano é o que normalmente a gente utiliza, em torno de 3% no oxigenador. Além disso, utilizamos doses adicionais de opioides e bloqueadores neuromusculares. Aqui o posicionamento do vaporizador em relação ao oxigenador de membrana, ok? Isso também é uma coisa que nós vamos aprender numa outra aula, que é exatamente o uso dos agentes inalatórios durante a SEC, então não vou entrar muito em detalhe de como é esse tipo de técnica anestésica. Nós vamos aprender isso mais na frente. E no pós-SEC nós também utilizamos o sevoflurano com concentrações de até 2%, também para manter o BIS entre 40 e 65. Os opioides dificilmente a gente vai utilizar nessa fase, principalmente se a gente optar para fazer um bloqueio espinhal no paciente, enfim, outras técnicas associadas. E o bloqueador neuromuscular nós vamos utilizar de acordo com a utilização da monitorização do bloqueio neuromuscular com TOF igual ou menor que 2. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente procurou, além de trazer toda uma parte teórica sobre o uso de anestésicos inalatórios em cirurgia cardíaca, trazer um pouquinho da nossa prática, daquilo que a gente faz, de como a gente faz. E eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado.